Bonjour! Hoje nós vamos falar dos trânsitos para o mês de fevereiro. Trânsitos astrológicos é uma técnica astrológica e ela, na realidade, é meio que a base de tudo, porque nada mais é, na realidade, do que o passo dos planetas, né? O tal do passo dos ciclos, né? De cada planetinha ali na sua velocidade. E o que isso aí corresponde em termos, né, de potencialidades no nosso mapa astral. Lembrando que tudo depende da promessa do próprio mapa. Tá? Então, o trânsito de Júpiter por Touro que a gente está vivendo agora não é a mesma coisa para todo mundo, depende muito da configuração do seu mapa astral, da sua promessa natal. Então, o que representa a área de Touro, né, onde esse Júpiter está passando, onde está a regência, que é Vênus, qual é a natureza do seu Júpiter natal, porque a gente pode ter, inclusive, as mesmas áreas, eu ali com esse Touro na 6, você também, de repente, com Touro na 6, só que a sua Vênus, de repente, está lá na 2 e a minha está na 9, né? Ou a sua qualidade jupiteriana é diferente da minha, né? Então, de repente, a sua é lá de um Júpiter em Câncer, numa baita de uma posição bacana, a minha é de um Júpiter em Leão, né? Ali naquele sanduíche do meu estélio em Leão. Então, tudo depende do mapa, tá? Quando a gente trabalha qualquer tipo de técnica preditiva, inclusive no curso de preditivas eu bato muito isso, a gente tem uma configuração geral, que a gente tem conceitos gerais, mas para fazer uma avaliação a gente sempre precisa de um mapa, tá? Um mapa em mãos, né? Bom, então a gente vai falar aqui dos trânsitos. A gente tem já um Mercúrio no início do mês ingressando, né, entrando no signo de Aquário. Mercúrio em Aquário ele está num signo fixo de ar, tá? Mercúrio ele tem uma conotação também de tecnologia, de comunicação, de informação, que também o signo de Aquário está conectado, né? A gente tem essa tríade aqui de ar sendo trabalhada, tá? Aqui, por exemplo, pela astrologia moderna, né, a gente tem se vê a exaltação de Mercúrio em Aquário, pela clássica é exaltado domiciliado em Virgem, tá? O que é interessante da gente observar? Todos os assuntos mercurianos agora, eles mergulham numa maneira de operar aquariana. Lembra que Aquário é fixo ligado a Saturno. Então, a gente tem um processo também de pensamento, de análise, né, muito racional, mas que leva para uma área de peixes onde Saturno está passando. Então, se você consegue fazer esse cruzamento mais avançado, observa às vezes aonde precisa de uma certa razão, né, uma lógica. Se surgir algum tipo de comunicação, de informação importante, vai lá ver o que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisa de ajuste, tá? É importante utilizar aqui, lembra que aqui Aquário é racional, lógico e prático, né? Então, tá funcionando ou não tá? Não tem sentido ficar ali insistindo em alguma coisa que não tá dando resultado, né? Mas a gente pode também perceber essa questão mais social, né? Ficar mais latente, tá? Se tem algum ajuste, né? Por exemplo, digamos que isso aqui esteja pegando na sua casa 3 e 4, tá? É importante você ver se tem alguma questão pendente com pessoas próximas ou com quem você mora, alguma questão ligada, de repente, até o imóvel que você está. Lembra que Mercúrio também rege contratos, negociações, tá? Então, a gente tem que entender qual é a correspondência aí no nosso mapa, tá bom? Lembra que como é um signo conectado a Saturno, as coisas elas têm que ser vistas no longo prazo, tá? Nossa, Neme, estou no meio de um processo de negociação, de uma parceria e eu tenho Aquário aí na 7. Ótimo, tá? Vá atrás dos dados, vê o que realmente dentro de um sistema, né, de acordo aí, a coisa ela seja equilibrada para os dois lados, tá? Vê a natureza do seu Mercúrio natal, então se tem algum pontinho de atenção, poxa, meu Saturno natal e o meu Mercúrio natal, eles estão numa tensão e corresponde de repente a casa 8, tá? E eu estou numa negociação de contratos, então eu vou ter um pouquinho de atenção. Como que tá a taxa, né? Qual é realmente a informação que tem naquele contrato, ela é viável para ambas as partes, tem alguma coisa que eu tenho que ficar atenta. Bom, depois a gente tem no dia 7, já Vênus fazendo quadratura com os nodos, né? Então a gente tem Vênus com o nó do norte. Assim, toques com o eixo nodal, lembra que o eixo nodal não é planeta, eles não existem, são pontos calculados, tá? Aqui pode ser muito sutil, por mais que seja uma quadratura, mas é legal ver o que a gente está precisando meio que fazer uma ponderação. E lembra que a gente fala que o trânsito são reloginhos, né? Então a gente vai vendo o passo. Observa, às vezes, situações que começam aqui, que exigem uma certa ponderação, uma percepção, ainda que muito sutil, e que, de repente, lá em abril, vai ver a situação de tomada de decisão mesmo mais contundente, com o próprio eclipse acontecendo, né? Depois, no dia 8, nós temos o Sol fazendo um sextil
com o nó do norte, de novo, um toque sutil, tá? Assistir o flui, mas ele é muito sutil. Às vezes é legal porque o Sol ele tem uma percepção de consciência, no sentido assim, o que eu me identifico nesse cenário, o que eu não me identifico mais, né? Aqui pode ser aquele momento, percebi um negócio aqui que eu não estava percebendo antes, né? Às vezes até para uma tomada de decisão que venha lá na frente, tá? E aqui a gente tem então essa perspectiva também das áreas, né, de Aquário com Áries, tá? Lembra que Áries, que é onde a gente tem esse nó do norte, que é um direcionamento importante para esse ano com os eclipses, é a exaltação desse Sol, né? Então, o que está funcionando, o que não está? O que eu não me identifico? O que já vem vindo ali desde o final de janeiro, que eu tô meio que, sabe? Eu olho, eu percebo, às vezes eu não tô achando tão bacana a maneira como as coisas estão operando. O que eu posso efetivamente fazer com isso? Porque às vezes a gente não tem poder de decisão, a gente só vai meio que administrando o sistema onde a gente está inserido, né? Bom, depois nós temos a Lua Nova em Aquário, nós temos um vídeo específico ali para lunações, tá? Lembrando sempre que a Lua Nova ela é um processo que envolve o fechamento de um ciclo, porque ela não tem visibilidade, ela vai desenvolvendo. Aqui no Nota Astral a gente usa os trânsitos longos, né? Da Lua, então o que vai culminar em 6 meses, né? Mais para frente, desse processo todo na área de Aquário do nosso mapa, tá? Mas depois assiste lá que está muito mais detalhado e tem também exemplos das lunações do mês de fevereiro, tá? O que observar, como avaliar. Depois nós temos no dia 10 Mercúrio, então, fazendo uma quadratura com Júpiter, tá? Quadratura em signos aqui fixos, tá? Quadratura em signo fixo, por mais que seja com benéfico, às vezes é um pouquinho mais tenso, por quê? Porque eu brinco aquela coisa de briga de força, né? Porque fixo ele não tem tanta mobilidade, né? Por mais que seja o Mercúrio em Aquário, Aquário é fixo. Então, aqui, às vezes, a gente tem, por exemplo, dogmas. Lembra que a gente tem aqui essa quadratura entre os regentes também da área de virgem, né, com peixes, tá? Então, às vezes, aqui, o que eu estou acreditando? Quais são os dogmas que eu preciso realmente rever, revisitar, né? As coisas que eu estou acreditando, que, de repente, a realidade está mostrando que não é bem assim, mas eu tenho uma resistência. Às vezes, até ideias, coisas que até então, para mim, era uma verdade absoluta. Nesse momento, eu, peraí, começo a questionar. Ou a vida me coloca em situação ali que eu tenho que observar. Então, se vem alguma informação para você principalmente aí nessas áreas, né, que estão conectando esses pontinhos, tá? Que é a área de Aquário com a área de Touro. Tem alguma coisa que eu preciso mudar e que eu tô resistindo? Por exemplo, se pega uma área, de repente, de saúde, né? Às vezes, assim, a gente é adulto, né? Teoricamente, a gente sabe exatamente que a gente não tá fazendo que não tá legal e que ele pode estar prejudicando, mas como é difícil mudar, como é difícil fazer um ajuste, às vezes, de rotina, né? Então, tudo depende de qual é a resistência nessas áreas do mapa, tá? Observa e vê, às vezes, o que você está resistindo, até a mudança de pensamento. Às vezes vem uma informação que faz você olhar uma situação por outro ângulo, tá? E isso é interessante, né? Para você ter essa quadratura como uma quebra de paradigmas, mas fazer alguma coisa benéfica com ela, tá? Não só ficar, às vezes, irritado ou impaciente porque as coisas, né, estão ali te tirando de uma zona, às vezes que está meio confortável porque a gente está meio que levando, tá? Às vezes vem uma situação que traz um processo meio que transgressor, né? Não sei se é bem essa palavra, mas é para você olhar para um cenário de maneira diferente, tá? E lembra que Mercúrio envolve a questão da comunicação. Às vezes é só a gente deixar claro, né? Quantas vezes a gente entra em conflito em situações de trabalho, de relacionamento, que é simplesmente porque a gente não senta em conversa, não deixa bem claro, porque a gente tem o quê? A gente tem aquele receio, né? Ou às vezes até em relacionamento, que é muito comum, nossa, mas eu preciso falar o óbvio, né? A pessoa tem que saber tal coisa. Não, às vezes ela não sabe, porque ela está interpretando um cenário de uma maneira completamente diferente da tua, até porque ela tem valores, princípios ou assim uma perspectiva de crença diferente da sua, né? As pessoas elas foram criadas de maneira diferente, né? Então pode ser aí dependendo, né? Claro, se pega áreas de relacionamento do seu mapa, tá? Bom, depois nós temos no dia 13 esse Marte ingressando no signo de Aquário. Você, pessoa que está numa profecção, tá? Ou como eu chamo signo ativo, né? De Aquário, observa, porque Marte ele tem o quê? Ele tem uma força bélica, ele é uma força de ação, né? Aqui ele entra num signo que, embora seja ar, e ar tem o seu movimento, ele é um signo fixo. Vê se não tem algum assunto que meio que vem, mas de uma maneira um pouco truncada. Tem mais relevância para quem tá com esse ponto ativo, tá? Às vezes não é tão relevante para todo mundo. Se você tá
com Áries, por exemplo, o regente, digamos, a revolução solar, o ascendente está em Áries e o regente é Marte. Os trânsitos de Marte ao longo do ano são relevantes. Ou se você está também em Escorpião, né, pela astrologia clássica regido por Áries, desculpa, por Marte. Ou se você está numa profecção onde Marte é o comando, tá? O trânsito de Marte ele é importante. Então, ele está cutucando agora a área de Aquário no seu mapa. Poxa, é a casa 10, carreira, exposição pública, social. Tem algum projeto que você queira dar uma, sabe? Dar uma ênfase aqui para fazer o troço rolar, né? Então vai, dá essa ênfase também. Claro que a gente tem sempre, né? O que conecta o Aquário reconecta com Saturno. Então eu sempre brinco, Saturno não dá nada de graça para ninguém, tá? Então, assim, tem o esforço necessário. Por mais que seja um signo fixo, a gente tem também aquela coisa meio que se adaptar ao que está acontecendo. Por exemplo, com Marte, às vezes temos uma situação naquela área que ela estava assim sendo encaminhada de uma maneira e vem, como a regência está mutável, para a gente fazer naturalmente um ajuste, eu brinco do leme da vida aí, né? Dentro dessa área, tá? Digamos que você tenha o ascendente em Leão e essa área, então, está lá na casa 7, tá? E você tem parcerias e sociedades. Não é necessariamente que vai ter um conflito porque é Marte, mas pode ser, se tiver bons aspectos no seu mapa, que vocês redirecionem, às vezes, alguma decisão importante nessa parceria, tá? Bom, depois nós temos, então, essa Vênus também ingressando em Aquário. Então, olha que interessante, né? Nós temos Marte ingressando em Aquário, nós temos Vênus ingressando em Aquário. A gente tem o Senhor da Guerra, mas a gente tem o lado também de harmonização venusiana, tá? A gente tem aqui um momento, às vezes, que é muito muito dinâmico, mas que pode ter uma conciliação para algum assunto ligado a essa área de Aquário do nosso mapa, tá? E claro, ou até uma questão saturnina por causa da regência, tá? Então, onde que tá passando esse Saturno? Onde que é a área de peixes do seu mapa? Você pode fazer esse cruzamento. Eu sei que ele é mais avançado e um pouco complexo, tá? Se você ainda tem uma certa dificuldade, começa do começo, né? Vê o que representa Aquário, tá? E o que traz, então, essa força de ação, essa disputa, essa coisa que às vezes eu tenho que me posicionar, mas assim, usa, quando essa Vênus entrar, de uma maneira mais harmoniosa, que é muito de você saber construir pontes e cenários, né? Que pode te levar até algum benefício colhido disso, né? Bom, depois nós temos o Mercúrio no dia 16 também, fazendo um sextil com o Nodo, de novo, aquela coisa mais sutil, mas aqui de quê? De percepção intelectual. Por exemplo, tem alguma situação, até com toda essa coisa acontecendo ali, né, no signo de Aquário, que me faz eu entender, opa, peraí, a coisa estava rolando, estava funcionando dessa maneira, mas eu percebo agora, ou com uma informação que eu tenho, ou com uma percepção, que eu posso fazer um ajuste, né? E às vezes esse momento, esse ajuste, como pega com o nó do norte, ele vai ter um desfecho lá no eclipse do dia 8, 9 de abril, tá? Às vezes realmente com uma decisão, tá? Mas às vezes a informação ela tá sendo conectada agora em fevereiro, tá? E às vezes são coisas que, sabe aquelas situações, poxa, agora enxerguei algo que antes eu não estava enxergando. Ou alguém me trouxe alguma informação relevante ali, de acordo com esse ponto, né, do meu mapa, e que me faz pensar ou refletir alguma situação onde eu estou tomando uma atitude, mas eu devo, de repente, fazer um ajuste até da minha própria postura, entende? Bom, depois nós temos o Sol ingressando no dia 19 no signo de Peixes, tá? Por isso que sempre tem que calcular o mapa da pessoa, né? Quantas pessoas a gente calcula o mapa que estão ali nessa data de virada, né? E às vezes passou assim, a vida inteira dizendo, eu sou tal coisa, né? O meu marido também, ele tem o Sol a 29 grau de câncer. E ele tem, claro, ascendente em Leão. Então a gente vê muito Leão nele, né? Mas aí ele acreditou a vida inteira que era leonino. Por quê? Porque ele estava ali bem na viradinha. Né? E aí, quando eu calculei o mapa, não, que deve ser canceriano. E é óbvio que ele tem uma questão canceriana, né? Quem convive sabe. Tá? Então, assim, sempre calcula o mapa, tá? Não pega aquelas tabelinhas porque não é fixo, né? Bom, então nós temos o Sol ingressando no signo de Peixes. Para quem que é mais relevante? Porque aqui é muito sutil. O que representa o Sol? A nossa verdadeira identidade, né? O que eu me identifico, as coisas que fazem sentido para mim, é um desenvolvimento mais pessoal, né? É claro que também representa toda a área de Leão do nosso mapa, por causa do comando. Então, se você está com Peixes ativo, nossa, Demi, minha revolução solar, o ascendente está em Peixes, ou o meio do céu está em Peixes, ou eu estou numa profecção do signo de Peixes, para você agora, esse Sol, né, pela moderna eles falam muito, ilumina essa área, tá? Mas existe uma sutileza ali nessa questão da percepção da iluminação, tá? Lembra que o Sol, pela clássica, ele é um potencial maléfico, então em excesso ele queima, tá?
vai depender muito do que você tem nessa área de peixes, tá? Por exemplo, se você tem peixes na casa 11, pode ser um excelente momento para fazer alguma coisa que você tenha a intenção de uma certa visibilidade pública, né? Ou se você está trabalhando dentro de um nicho, dentro de um grupo específico, e você, de repente, tem ali uma dinâmica que você gostaria de ter mais destaque, por exemplo, porque o Sol representa honrarias, né? Tá? Então, é meio que aproveitar esse período até para ver o que eu poderia ter mais destaque dentro dessa área, tá? Claro, se você for avançado, por exemplo, você sabe. Quer ver? Eu tenho a minha área de leão profectada, tá? É casa 9. O Sol rege essa área, só que agora ele entra em peixes. Então, eu vou acompanhando o passo do Sol ao longo desse ano, porque este ano é mais relevante para mim do que o ano passado. Então, eu tenho uma, entre aspas, uma iluminação, uma percepção, uma conscientização um pouquinho maior da área de peixes do meu mapa naquele momento, tá? E aí vai depender, né, do que é para cada um. Bom, depois nós temos no dia 24 a lua cheia em Virgem. Aqui também tem um vídeo específico de lunações com exemplo prático, tá? Então é só ir lá e checar. A gente tem uma lua cheia e eu gosto, como eu sempre falo, de trabalhar os ciclos longos da lunação, tá? Então, se eu tenho uma lua cheia, 6 meses antes, na metade de setembro de 2023, eu tive uma lua nova. O que estava acontecendo na sua vida? Porque na minha estava acontecendo um BO. O que aconteceu ali e o que você percebeu que foi se desenvolvendo, tá? E que agora a gente chega nesse ponto de amadurecimento, de entendimento. Sabe quando a gente olha para uma situação, às vezes, que a gente passou, que a gente diz assim: ah, agora eu saquei. Beleza, agora eu entendi pelo menos por que eu tive que passar por todo esse processo, né? Lembra que a gente tem aqui, já que é uma lua cheia em Virgem e conectado com uma lua nova em Virgem, além da área de Virgem do nosso mapa, existe uma questão mercuriana, porque o signo de Virgem é conectado a Mercúrio, tá? Então é legal você, se você quiser aprofundar, ver onde que está Mercúrio no nosso mapa. Então, como que você trabalha essa questão da razão, da intelectualidade, como que você pensa, né? Mas também a gente tem uma outra área que esse Mercúrio é relevante, que é a área de Gêmeos, né? Por quê? Porque Mercúrio comanda a área de Gêmeos, tá? Eu sei que isso é bem complexo, tá bom? Então, para você simplificar, depois vê lá o vídeo, tá? Que eu aprofundo um pouquinho mais. Vê a área de Virgem em primeiro lugar e observa, porque a astrologia é verificável, o que estava acontecendo na sua vida nesse desenvolvimento dos últimos 6 meses, tá? Bom, depois no dia 25 nós temos Vênus de novo fazendo aqui uma quadratura com Júpiter, né? A gente tem mais uma quadratura, antes a gente tinha Mercúrio com uma quadratura Júpiter, né? Agora a gente tem Vênus quadratura Júpiter. É uma quadratura, a quadratura são aspectos tensos, lembra aquela questão, dois bicudos não se beijam, aqui ainda mais em signo fixo? Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, eu acredito em uma coisa, você acredita em outra, e às vezes a gente fica ali, né? Em vez de tentar resolver, a gente fica querendo provar quem tem mais certeza de algo, né? Agora, é uma quadratura com benéficos, tá? É uma nuance completamente diferente do que se fosse uma quadratura de maléficos, que é muito mais tensa. Aqui pode ser, às vezes, um ponto em que a gente não tá gostando de alguma situação, sabe? E aí pega principalmente as áreas onde isso está acontecendo, Aquário e Touro, tá? Para a gente ver aqui o que eu posso ponderar, né? O que às vezes eu estou meio que tendendo a um certo exagero. Se você for mais avançado, cruza com a área de peixes. Por quê? Porque lembra que Júpiter está em touro, touro deve obediência a essa Vênus, que é justamente o ponto da quadratura, mas a regência de Aquário é lá esse Saturno em peixes. Então, às vezes, a gente está olhando só ali o que está acontecendo nessa dinâmica da quadratura em si, mas está esquecendo que tem um ponto pivotal, que é ali a área de peixes, tá? Então, por exemplo, tem uma tensão, às vezes o desfecho dela também, né, envolve a área de peixes do nosso mapa, tá? É um momento de ponderar, sabe? É um momento, às vezes, se a gente vê que as coisas estão aumentando muito na proporção, se a gente tem informação, a gente vai ser o quê? A gente vai ser aquela turma do deixa disso, deixa eu ver aqui, vamos ponderar, vamos entender o passo de cada pessoa que está envolvida nessa situação. Ou se tem, de repente, na sua vida, duas situações que você está numa certa indecisão, sabe? Pondera, vê no longo prazo, vê se aquilo ali realmente é algo para você se preocupar, o impacto que aquilo vai ter no longo prazo. Porque às vezes é uma coisa que é no aqui e no agora, e se a gente apaziguar, as coisas também vão naturalmente se resolvendo, né? Depois a gente tem, aí já muda um pouquinho o tom, porque é Marte fazendo quadratura com Júpiter. Marte já é bem diferente de Vênus, né? Aqui a gente pode ter uma tensão um pouquinho maior. Então, se a coisa não apaziguou, né? Se eu não utilizei o meu lado venusiano, aí vem esse Marte, ao invés de tomada de decisões, eu posso ter disputas e conflitos, tá? Lembra que com Júpiter, às vezes, uma coisinha que começa pequena, ela pode aumentar na sua proporção. Então, a gente tem que ficar só um pouquinho atento, tá? De novo, o mapa vê pessoas da nossa vida. Então, às vezes, a gente está vendo, por exemplo, numa área de relações,
e a gente está olhando só para a nossa vida, mas pode estar acontecendo na vida de pessoas próximas a gente, tá? Por exemplo, Neme, nossa, pega bem em cima do meu sol. Às vezes pode ser uma questão de vitalidade sua, então tem um pouquinho de atenção. Pode ser alguma coisa, uma tensão, um momento disruptivo, né? Que é a palavra do momento, com a figura paterna, ou com uma figura masculina importante para você, tá? Então é legal a gente ter essa, digamos, observar, né, a vida no astrologuês também com esse sentido mais amplo, tá? Bom, depois nós temos o Sol, então, fazendo uma conjunção com Mercúrio e logo em seguida uma conjunção com Saturno, tá? E Mercúrio, né, também fazendo essa conjunção. Aqui, então, no dia 29, a gente tem um borogodó acontecendo, né, fortíssimo no signo de Peixes, né? Então, observa esses primeiros graus aí do signo de Peixes. Você tem alguma coisa? Nossa, nem me tenho minha lua. Opa, para você é relevante. Como que está o seu lado emocional? Como que você está reagindo emocionalmente às questões? Tem alguma mudança que já vem acontecendo na sua vida desde março de 2023? Aqui pode ser aquele momento. Sabe que as situações elas entram num ponto, digamos, de ebulição, como a gente fala, né? Mas que é para enxergar o que está funcionando, o que não está. E aqui a gente tem uma questão meio que de postura, de entender o que é a nossa responsabilidade e o que também não é, sabe? Porque o signo de peixes, aqui, o grande aprendizado é aprender a traçar limites saudáveis, tá? Então, se naquela área eu percebo que eu tenho ou muita influência, ou eu não estou conseguindo traçar o limite, e às vezes eu me sinto sobrecarregada, às vezes é a gente que tem que dar o passo de colocar os limites, né? E se a gente for esperar do outro, não vai acontecer, tá? Então aqui é muito essa questão de percepção e de entender, peraí, agora eu tenho que pelo menos me posicionar, né? Claro, se isso acontece, por exemplo, nossa, está acontecendo numa área 6, que é uma área de saúde, eu teria um pouquinho mais de atenção. Como que eu estou ali lidando, né, com a questão da saúde? Como que está a rotina? Como que está a alimentação, né? Tem alguma coisa que eu estou tendendo a um certo exagero, né? Ou às vezes coisas que eu estou percebendo claramente que eu preciso mudar, mas eu tenho resistência, né? Eu começo, desisto, tá? Então dá um pouquinho de atenção nessa virada aí, nesse fechamento do mês, né? Tá? E aí, logo em seguida, por mais que a gente tenha esse ponto de amadurecimento, eu brinco meio que um chacoalhão, né? De tipo, tá dando certo, não tá, o que eu preciso ajustar? E às vezes de decisões que eu preciso tomar nessa área de peixes. Aí a gente tem o quê? A gente tem esse Mercúrio movendo com trígono, desculpa, com sextil para Júpiter, tá? E aí, sextil como trígonos, né? Eles são aspectos benéficos, mas sextil é muito sutil. A gente, como ser humaninho que somos, a gente tem uma tendência a perceber quadratura e oposição. Por quê? Porque é aquela coisa, vai lá e cutuca, sabe? Aquela coisa que tira você de uma zona de estabilidade, digamos, tá? Faz a gente se mexer. Então, assim, elas são maléficas na realidade porque elas tensionam, elas nos levam ao movimento, tá? E às vezes a gente estava ali na inércia, né? Deixa a vida me levar e vem uma quadratura e uma posição que dá aquele momento assim, opa, deixa eu fazer alguma coisa com essa situação que está acontecendo, e às vezes eu já estou empurrando com a barriga há muito tempo, tá? Então observa aí o que representa a área de peixes, principalmente, e nessa finaleira do mês conecta, então, com a área de touro também, tá? Bom, essa é uma visão geral, tá? Aqui perceba que eu estou sempre levando você a pensar em relação ao mapa que você está avaliando, porque a gente tem esses trânsitos gerais no céu, não, por exemplo, né? Vou dar, de repente, uma quadratura de Marte com Mercúrio, né? Nossa, vai ter brigas, vai ter acidentes de trânsito, vai ter, às vezes, algum tipo de conflito estourando, ou às vezes uma divergência de opinião, ou às vezes questões com telecomunicações, né? Pode dar algum tilts, né? Ok, mas perceba que isso é genérico dentro das possibilidades gerais. Agora, para a minha vida, ou para o mapa do país, ou da pessoa, ou da situação que eu estou avaliando, isso aí corrobora ou suaviza de repente, né? Então, tudo depende de como a gente projeta em relação à promessa natal de cada mapa, tá certo? Bom, até a próxima.